Você já se pegou comparando sua vida com a de alguém que parece ter tudo? A casa perfeita, o carro dos sonhos, a carreira de sucesso? Mas será que sua comparação é justa ou será que estamos apenas vendo a realidade que talvez não seja real? Meu nome é Bruno, escritor e futuro psicólogo, e venha comigo neste vídeo, onde trago algumas ferramentas que irão tirar você dessa terrível comparação. Uma vez ouvi uma frase dizendo assim: não somos felizes porque temos aquilo que desejamos, mas porque apreciamos aquilo que temos. Pensar sobre esse assunto me fez lembrar principalmente na fase da adolescência. Acho que todo jovem um dia já olhou para a vida do outro e pensou nisso. A comparação. E não pela maldade ou inveja do que o outro tem, mas por não se enxergar como alguém que possa conseguir. Isso certamente também pode estar relacionado à sua própria autoestima ou à condição em que você está. Mas são tantas pessoas, tanta competitividade para se tornar alguém, que tal caminho parece distante. É claro que, como qualquer fase, é normal tentar buscar alguma referência para se tornar alguém na vida. Mas quando a comparação torna-se um hábito, o auto-julgamento decai sobre si mesmo, impedindo de você sair do lugar. Até mesmo reconhecer o valor daquilo que já possuímos. E a exposição constante nesse mundo digital pode distorcer a percepção da realidade e levar a pessoa por uma busca implacável por validação social. É como se ser visto, aplaudido ou elogiado fosse o motivo da sua própria felicidade. E sem perceber, a pessoa tenta colocar sua própria vida como objeto em competição com os demais. E isso torna tão desgastante que vai drenando a sua própria energia. Uma energia daquilo que realmente importa, que é a sua própria felicidade, e não a das outras pessoas. Inclusive, esses dias estive conversando com a minha esposa sobre esse assunto. O crédito vai totalmente a ela. Onde a gente conversava sobre como as pessoas realmente acreditam que a realidade mostrada na internet é sempre real. Por exemplo, quantas meninas acompanham os inúmeros youtubers, blogueiras, com seus cabelos perfeitos, sua rotina impecável e saudável, academia, trabalho, faculdade, parece que até acordam com maquiagem. Parece perfeito demais. E não que seja isso impossível, ou que a vida para elas não seja difícil, ou até mesmo que elas não tenham batalhado para isso. Mas é que para alguns, essa comparação impede de reconhecer o valor de si mesmos. Ah, Bruno, mas isso não é inveja? Inveja apenas torna-se inveja quando essa comparação transforma o desejo em ressentimento com que o outro tem. Ou seja, além de se auto-julgar, a pessoa não fica feliz com a felicidade alheia e até mesmo deseja roubá-la do outro para si mesmo. Não é este o caso. O que eu quero dizer é que o olhar excessivo aos padrões que parecem inatingíveis ou irreais afeta negativamente a sua autoestima e a sua saúde mental. É por isso que apontei alguns pontos que podem definitivamente tirar você desta comparação. Primeiramente, foque nas ferramentas que você tem. Às vezes acreditamos que estamos longe de ter ou ser algo, porque para as outras pessoas parece ser muito mais fácil. Mas não é que seja mais fácil, que a vida seja ser mais prática. É que na verdade elas simplesmente começaram, tomaram atitude e acreditaram nisso. É claro que as ferramentas e condições podem justamente ajudar, mas usar o que você tem hoje pode te ajudar a alcançar o que você precisa amanhã. Inclusive, tem um vídeo no canal onde me aprofundo mais sobre essa parte. Finja ser até ser. Acreditar. Até porque, às vezes, tudo começa quando você começa acreditando principalmente em você mesmo. Ninguém vai acreditar por você, mas é começar a se ver nesse sonho realizado que ficará mais próximo assim de se realizar. Eu, por exemplo, quando estou prestes a criar um vídeo, eu imagino como seria, e só assim eu coloco em prática. Isso me ajuda a tentar alcançar o que quero, algo muito parecido com uma coisa chamada cocriação, pois a sua realidade já está em ação quando você se imagina nela. Basta acreditar e usar suas ferramentas para alcançá-la. É como se você visse um objetivo e simplesmente imaginasse aquilo, estivesse presente dentro daquilo. Por isso, além de imaginar algo ou ficar vendo o que tanto desejo na vida das outras pessoas, é necessário agir, praticar e assim
realizar. Pois a frustração de não ter seus sonhos realizados pode ser o muro que você mesmo constrói. Derrube esse muro da perfeição. Comece com pouco, mudando um hábito, um pensamento, acreditando em si mesmo. Acho que é o primeiro passo para essa mudança tanto interior como exterior. Mas nada também se sobrevive vivendo apenas do futuro ou do passado. Por isso, em segundo lugar, viva o presente. Em vez de se preocupar com o que os outros têm, tente se concentrar no que você tem e no que você pode fazer para melhorar assim a sua vida. Temos também aquele mau hábito de ficar vivendo demais o futuro, sonhando apenas. E quem muito sonha, não acorda. Nesse caso, quando digo que viver o presente, digo que é deixarmos um pouco de lado as expectativas e focar seu melhor com o que você tem neste momento. Como diz sempre a famosa frase, um dia de cada vez. Até mesmo no próprio Sermão da Montanha, onde foi dito por Jesus, onde ele dizia: não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, quanto mais você se preocupa com o que não se tem ou não alcançou ainda, mais ansiedade você fica. E a ansiedade é justamente aquilo que te prende no mesmo lugar. Deixe seu tempo o seu melhor. Não é à toa que as pessoas adoecem mais rápido, porque há expectativas demais ou cobranças demais. E nem sempre elas vêm dos outros, mas também de si mesmo. Quanto mais você se cobra, mais você tem chances de se auto-sabotar. Percebe? Há um padrão nisso. As pessoas que se auto-cobram demais é porque provavelmente na infância a sua educação valorizava apenas o desempenho e o comportamento exemplar. Às vezes pais elogiavam apenas o sucesso em vez do esforço. E com isso, o perfeccionismo se desenvolveu promovendo a necessidade de uma aprovação externa. E a falta de validação também é uma delas. Quando a criança não se sente amada e aceita por quem é, ela pode sentir que precisa ser excelente para ser amada. Por isso ela se cobra demais na vida adulta. Mas lembrando, não é o que você viveu ou que você viverá, mas a forma como você decide viver agora. Isso é uma escolha. A mudança de hábitos proporciona uma escolha de como você decide viver a sua vida. Seja ela com traumas do passado ou fazer desses traumas degraus para escalar seus próximos objetivos. E isso também é o que tira do vitimismo. Você se autodesenvolve. Mas a importância que você dá à comparação com os demais não é somente pelos traumas do passado, mas pelas expectativas do futuro. E a forma como você enxerga o futuro está relacionada a duas coisas. Primeira, na forma como você acredita. E segundo, na forma como você se expõe. Por isso, vem o terceiro tópico. Se mantenha offline. Temos um fenômeno psicológico chamado efeito holofote, onde as pessoas acreditam que os outros prestam mais atenção a elas do que realmente os prestam. Esse olhar excessivo que a pessoa acredita ter, quase todos nós desenvolvemos, porque de certo modo a maioria das pessoas se preocupa com sua própria imagem. Mas essa perspectiva se agrava com uma coisa chamada ansiedade exagerada, que é quando o medo e o temor de ser julgado pelos outros acaba tomando a sua percepção, o que promove ainda mais a comparação negativa de quem você é. Mas nesse caso, essa ilusão se fortalece quando você, além de comparar sua vida com os demais, deixa ela também exposta demais. Porque a comparação também tende a criar uma ideia de que sua vida deva ser mostrada, deve ser vista pelas outras pessoas. Não digo sobre exemplos quando queremos motivar uns aos outros, mas pela busca excessiva de querer ser notado. Até porque, como eu disse no começo do vídeo, nem tudo que vemos na internet é real, e nem toda beleza exposta é de fato aquilo que é belo. Eu sempre tenho o costume de dizer que o julgamento molda a partir daquilo que você consome. E se você consome muitas informações desnecessárias, de visão de lados, principalmente de política, ou de muita ilusão do entretenimento, certamente a forma como você enxerga a vida torna-se esse universo para você. Mas isso está longe de ser a realidade. Porque é isso que querem que você pense. Que você seja ou se torne um produto de marketing, uma vida online, onde você, sem perceber, está vendendo sua imagem
para quem pagar mais. A sua vida não deve ser objeto de consumo, muito menos a sua felicidade depender disso. Seja para quem expõe demais ou para quem consome. Não há nenhum mal em querer reconhecimento ou mostrar o seu melhor, a sua melhor versão, mas que isso não se torne objeto de barganha da felicidade. Por isso, viver offline ou longe dos holofotes pode melhorar a forma como você passa a se enxergar, sem cobranças, comparações, sem a necessidade de ter que mostrar ao mundo o quanto você é feliz. Porque, para alguns, é justamente essa verdade. Acabam mostrando tanto o que têm ou o que conquistaram, mas na realidade são infelizes ou tristes. Mostram uma vida que é totalmente dependente da esperança de ser notado. Mas antes de se prender a esta realidade, que nem sempre é real, olhe para si mesmo, longe do que os outros acham ou incentivam você a ter. Olhe para o que há de melhor na sua vida. E por último, algo que eu costumo dizer em meus vídeos, seja grato. Já dizia uma frase, a gratidão é uma forma singular de reconhecimento e o reconhecimento é uma forma sincera de gratidão. Quando aprendemos a olhar para a nossa vida com mais compaixão e mais entendimento, menos a culpamos. Porque sim, muitas pessoas culpam suas vidas como forma de se sentirem melhores por não terem aquilo que desejam. Mas reconhecer aquilo que você já possui é aprender a ser grato. E entre aprender a ser grato e reconhecer isso, ocorre uma mudança em pensar como a sua vida tem um grande valor, naquilo em que você realmente é. Ah, mas eu comecei e estou longe de realizar meus sonhos. Não seria mais fácil pensar no quanto mais próximo você está dele? Percebe? Pensar positivo nem sempre é fácil, mas focar na realização e ser grato por ela antes realmente dela acontecer promove incentivo de você aí sim alcançá-la. E também impede de você comparar sua vida com o que os outros já conseguiram. Porque você está tão focado, crente que seus sonhos sejam possíveis, que não sobra tempo para isto. É ser grato por tudo que já possui. Desenvolver um esforço genuíno para que possa alcançar assim as suas metas. A verdade é que a comparação é uma forma de destruição. E quanto mais você se compara, mais você diminui a sua esperança. A comparação social é um hábito difícil de romper, pois é possível, ao focar no presente, definir seus próprios objetivos e praticar a gratidão. Você pode começar a se libertar da comparação e encontrar a verdadeira felicidade. Lembre-se que a vida é uma jornada única e não há necessidade de compará-la com a de ninguém. Você é especial do jeito que é e isso que realmente importa. Sua mente adoece quando você depende que o mundo aplaude a sua felicidade, mas ela floresce quando você acredita que é possível chegar lá. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento e inteligência emocional. Compartilhe suas próprias estratégias para lidar com comparação social nos comentários aqui embaixo. Não deixe de me seguir na minha rede social e caso queira entrar em contato, ouvir um conselho em base da filosofia ou psicologia ou tenha alguma pergunta para o canal, mande para este e-mail aqui embaixo. Conte a sua história, deixe algum relato, quem sabe a sua história não mude a vida de outra pessoa. Pois não é à toa que eu sempre digo, pensar é humano.